Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Tiago, sou técnico aqui do Núcleo de Telesaúde Bahia. Quero agradecer a presença de vocês, estarmos juntos aqui hoje nessa tarde para falarmos de um tema sobre epidermólise bolhosa, né? Conheça essa doença grave e suas manifestações. A palestrante convidada é a doutora Vitória Regina, ela é dermatologista e professora adjunta da UFBA. Essa atividade é realizada em parceria com o Núcleo Universitário de Telesaúde da UFBA. Tá? Quero desejar uma boa experiência a todos e vamos dar início à nossa web palestra. Boa tarde a todos, agradeço a presença dos que já estão aqui nos ouvindo e vamos falar hoje de uma patologia que é rara, mas que precisa muito que a gente esteja alinhado com esse acolhimento a esses pacientes, que a gente conheça essa doença, para que a gente possa junto minorar o sofrimento desses pacientes e dessas famílias. A epidermólise bolhosa congênita é uma doença muito rara, mas muito grave. E qual é a característica? Como é que a gente vê um doente de epidermólise bolhosa e reconhece que esse paciente tem uma epidermólise bolhosa? É uma doença que tem como característica principal a formação de bolhas na pele e nas mucosas. E como é que essas bolhas se formam? Por que um paciente tem bolha e um outro paciente nasce sem nenhum problema desse tipo? A fragilidade da pele, aos mínimos traumas, é o que faz esse paciente ter bolha. E isso, logicamente, gera um grande impacto na vida do paciente, na vida da sua família, porque são lesões dolorosas, são lesões que coçam, levam a sofrimento emocional. A gente vai ver ao longo da aula o quanto é impactante a epidermólise bolhosa na vida de quem cuida do paciente de epidermólise bolhosa. E, logicamente, impacto econômico, porque é um paciente que vai ter aquela doença para o resto da vida. O paciente de epidermólise bolhosa é sempre um paciente grave? Não, ele não é sempre um paciente grave. A gente tem formas muito leves de epidermólise bolhosa. Então, a gente tem pacientes com formas apenas de bolha nas mãos e nos pés. Mas a gente tem pacientes que nascem logo ao morrer por epidermólise bolhosa, são as formas fatais. E na maioria dos nossos pacientes é uma doença incapacitante. E isso é o que nos leva a ter maior cuidado, ou seja, maior acolhimento com esses pacientes. E por que um doente tem epidermólise? Ele é de herança genética. Então, ele é um paciente que pode ter por herança dominante ou por herança recessiva. Dominante quando um dos pais tem, ou recessiva quando ambos têm o gene recessivo para aquela doença. Pode ser herdada, mas o paciente pode ter uma mutação e por isso ter epidermólise, como acontece em várias doenças contagiosas ou não contagiosas e genéticas. Lembrar sempre que uma coisa muito importante da epidermólise bolhosa, e isso é muito importante a gente estar lembrando sempre, a gente está falando sempre quando a gente fala de epidermólise, que é uma doença crônica, mas ela não é contagiosa. Então, se ela não é contagiosa, a gente não tem que ter nenhum tipo de preocupação, de precaução diante daquele paciente. Ao contrário, a gente precisa acolher o doente de epidermólise bolhosa para que ele se sinta inserido na sociedade e não ache que ele tem uma doença que ele não pode conviver com outras pessoas. Afeta igualmente homens e mulheres. Se estima, a gente não tem no Brasil estatística sobre a epidermólise bolhosa. A gente sabe que no estado da Bahia, a gente tem cerca, talvez, de 70 pacientes que a gente conhece sendo acompanhados. Mas se estima que no mundo existam 500 mil pessoas com epidermólise bolhosa, ou seja, era uma doença rara. E se estima nos Estados Unidos, que é a única estimativa que a gente tem, que ele varia em torno de 20 a 30 doentes para cada 1 milhão de pacientes nascidos vivos. Então, é uma patologia bastante rara mesmo. Embora rara, ela é muito impactante e muito grave enquanto manifestação clínica. Por isso, toda essa preocupação no acolhimento desses pacientes. É uma doença antiga, ela foi descrita em 1870 pela primeira vez. Em 1886, ela foi denominada de epidermólise bolhosa. E apenas em 1962, bem recentemente, ela foi classificada nos vários tipos que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. A finalidade dessa apresentação é que a gente comece, as pessoas que têm pouco contato com os pacientes com epidermólise, comece a identificar essa patologia nas crianças logo que elas nascem, porque muda muito a qualidade de vida desses pacientes quando a gente identifica precocemente. Então, por que as bolhas acontecem? Por que o paciente apresenta bolhas na epidermólise bolhosa? Existe uma alteração das proteínas que sustenta as camadas da pele. A camada da pele da gente é sustentada. Então, na hora que você não tem aquela sustentação, por uma mutação que codifica essas proteínas, há uma fragilidade mecânica.
as células não conseguem se aderir, e aí leva a formação de bolhas, normalmente a qualquer tipo de atrito. A gente tem 3 tipos de epidermólise bolhosa, e a gente vai falar bastante sobre elas daqui a pouco. A primeira é a epidermólise bolhosa simples. Hoje a classificação vai em 4 tipos, mas aqui nesse trabalho, que foi uma revisão de literatura feita por nós do Serviço de Dermatologia publicado nos Anais Brasileiros, ainda eram 3, que é a simples, a juncional e a distrófica. Uma epidermólise bolhosa simples não quer dizer que ela é a mais simples de todas. Ela, de fato, pode ser a mais simples, mas ela pode ter formas graves. Em cada uma delas, a gente está vendo que existem várias deficiências, não é uma deficiência só. Por exemplo, na simples, o paciente pode ter uma deficiência de K5 ou de K14, e isso ele vai ter uma forma simples. Mas ele pode ter uma deficiência de plequitina e ele vai ter uma epidermólise com distrofia muscular. Então, aqui é um resuminho desse quadro daqui, mostrando que na juncional a mesma coisa e na distrófica a mesma coisa. A distrófica é normalmente um impacto maior clínico, em que o paciente tem uma alteração do colágeno tipo 7. Então, cada deficiência dessa leva a uma forma diferente da epidermólise. Embora ela seja classificada em 4 tipos, ela tem mais de 20 fenotipos diferentes. Então, pode haver uma mescla de sintomatologia de uma forma e outra, e às vezes é muito difícil fazer o diagnóstico desses pacientes ao nascimento. Então, o paciente com epidermólise bolhosa juncional, por exemplo, ele pode ter só uma deficiência de luminina, mas ele pode ter uma deficiência de integrina. E ele pode ter uma deficiência de várias proteínas ao mesmo tempo. Isso leva a fragilidade e leva à formação de bolha, por isso que as bolhas acontecem. Então, aqui é uma primeira apresentação, uma primeira panorâmica do que acontece com esses pacientes. A forma mais simples, o paciente pode ter apenas bolhas, e bolhas preferencialmente nos pés e nas mãos. Quando a gente vai passando para outro tipo de forma, na forma juncional, como é que acontece a forma simples? A gente vai ver daqui a pouco, porque a lesão é muito superficial e a bolha se forma intradérmica. É que nível a bolha se forma que classifica o tipo de epidermólise. Na forma juncional, esses pacientes já apresentam lesões mais exuberantes, com perda das camadas mais superficiais da pele. E a forma distrófica, o paciente já começa a ter lesões residuais, ele vai apresentar mais cicatrizes. A gente vai ver detalhadamente todas as formas daqui a pouco. Então, como é que a gente classifica? A gente já comentou, a epidermólise bolhosa pode ser classificada em 4 formas, a simples, a juncional, a distrófica, que pode ser dominante ou recessiva, e hoje a síndrome de Klinder, que não era classificada como epidermólise, e hoje é classificada como epidermólise. As manifestações clínicas nos pacientes de epidermólise, elas são variadas. O paciente pode ter. O mais impactante é a pele. Então, quando você olha um paciente de epidermólise bolhosa, a primeira coisa que a gente vê são as lesões de pele, e isso realmente é o que mais impacta. A gente sabe que doença de pele é uma doença que impacta demais o paciente. Às vezes o paciente que tem uma doença de pele, ele tem mais impacto na sua qualidade de vida do que um paciente diabético que precisa tomar insulina todos os dias, por exemplo. A insulina todos os dias, com a furadinha na barriga, às vezes impacta muito menos do que um paciente com acne, por exemplo. A gente tem pacientes com acne que não saem do quarto, que parece que vivem no mundo deles, completamente retraídos, pelo impacto que a lesão de pele causa na vida. Então, a gente olha um paciente de epidermólise, o que primeiro chama a atenção é a qualidade da pele desses pacientes, é o que mais impacta em quem atende um paciente com epidermólise bolhosa e na vida dos pacientes também, porque não é fácil você ter uma bolha de queimadura, a gente já se incomoda tanto com o impacto de uma bolha, por exemplo. Imagine um paciente que tem bolha do pé à cabeça e que ele acorda todos os dias com a bolha nova, com a bolha seca e a outra aparece. Esse paciente precisa tomar banho, esse paciente precisa ir para a escola, esse paciente precisa ter uma vida social, e isso é muito complicado. A gente estimula que os pacientes de epidermólise sejam inseridos na sociedade, e por isso eles precisam ter um diagnóstico precoce da doença para a qualidade de vida deles ser melhor. Então, as manifestações clínicas variam de acordo com o tipo da epidermólise, com a forma clínica, mas todos os pacientes cursam com bolha. Então, a epidermólise bolhosa tem como característica principal a formação de bolhas. Essas bolhas podem se curar sem deixar nenhum tipo de cicatriz, na forma mais simples da doença, ou elas podem evoluir com formas muito graves, onde existe exulceração, que é perda da camada mais superficial da pele, úlceras, quando a gente vai perdendo as camadas mais profundas, e as cicatrizes atróficas. Na hora da cicatrização, eles podem cicatrizar sem ser apenas com manchas. E sinéquias, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que pode ser os dedinhos que colam,
os dedinhos do pé, aquela criança fica com a mão sem poder abrir. Então, tudo isso é o quadro clínico do paciente com epidermose. Além da pele, a gente tem envolvimento de outros órgãos, não é só da pele. Na pele a gente tem ainda alterações ungueais, essas crianças podem não ter unha, ou ter as unhas alteradas. Podem ter descamação das mãos e dos pés, podem ter ausência de cabelos, áreas de alopécia, podem ter prurido e dor, e isso é muito importante chamar a atenção, porque essas crianças, por exemplo, na hora do banho, elas sentem muita dor na troca dos curativos, elas sentem dor quando o curativo é tirado, elas sentem dor quando a água bate na pele, então às vezes tudo isso a gente precisa orientar a família. Formação de milhas, que são aquelas pápulazinhas, eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma formação de gordura na pele, que é comum nas cicatrizes, e o mais complicado nos pacientes, carcinoma escamocelular, que na evolução desses pacientes, também vamos mostrar daqui a pouco, os pacientes podem evoluir. É uma patologia de pele, um câncer de pele, que pode aparecer em lesões ulceradas ou em cicatrizes antigas. Saindo da pele, a gente pode ter, nesses pacientes, podem apresentar outras alterações em outros sistemas. Então, no sistema músculo-esquelético, os pacientes podem apresentar osteoporose, pseudosindactilia, nós vamos mostrar a forma clínica, e deformidade em mãos e pés. Nos olhos, os pacientes podem apresentar ectrópio e podem apresentar úlceras de córnea. Nos dentes, os pacientes podem apresentar cáries excessivas por perda do esmalte e hiperplasia dentária. Em mucosas, começa a complicar a vida dos nossos pacientes. Embora a pele seja o mais impactante, esses pacientes têm deformidades internas que às vezes dificultam a alimentação, levando à desnutrição, levando à anemia. Eles podem ter estenose traqueolaríngea, de laringe. Eles podem ter bolha nas mucosas, eles podem ter microstomia, dificuldade de abrir a boca. No trato gastrointestinal, eles podem ter disfagia, odinofagia, podem se engasgar com frequência, podem ter alterações nutricionais, como a gente já comentou, estenose de esôfago, fissuras de estenose anal, malabsorção, levando à anemia. Então, o paciente tem uma quantidade enorme de sintomas e sinais que fazem com que a gente vá conseguindo fechar o diagnóstico, e vocês vão ver dificuldade de fazer um diagnóstico de epidermose logo que o paciente nasce. No trato urinário, esses pacientes podem apresentar estenoses uretrais e podem evoluir com insuficiência renal crônica, podem apresentar a nível cardiovascular cardiomiopatias, e os pacientes podem evoluir com sepse, que graças a Deus hoje a gente tem menos quadros de sepse, até por conta de a doença hoje é mais disseminada, o conhecimento, as pessoas já procuram serviços de saúde. Então, hoje os pacientes que antes iam muito a óbito por sepse, hoje a gente tem menos complicações desse tipo. As formas clínicas da epidermose se caracterizam por alterações com nível de formação de bolha. Então, se a bolha é mais superficial, a gente vai ter a epidermose bulhosa simples. Se a bolha é mais profunda, a epidermose bulhosa juncional ou distrófica. A forma clínica varia com o nível de formação da bolha, com o fenótipo, como eu falei para vocês, embora existam 4 classificações, existem de fenótipos diversos. Então, a simples é simples e acabou? Não, a simples pode ser de um fenótipo tal. Então, ele vai ter características da simples comum e mais daquele fenótipo. O tipo de herança, se é dominante ou recessiva, embora tudo isso, como eu comentei, possa haver superposição de manifestações e podem mudar as manifestações ao longo da vida. Então, as dificuldades de conduzir um paciente de epidermose é por conta disso. A primeira forma, que é a epidermose bulhosa simples, embora seja menos grave, como eu comentei, ela pode ter uma forma grave da doença com distrofia muscular. É a forma menos grave. A principal característica é a formação de bolhas intraepidérmicas. O que é isso? É bem na superfície da pele. Logo na camada mais superficial. É a camada córnea e depois a camada a epiderme. E por isso ela cicatriza se deixa a marca. Porque como a camada é muito superficial, não tem muita perca de tecido com essa formação de bolha. As áreas mais comuns da epidermose bulhosa simples são as mãos, as mais vulneráveis, os pés, os joelhos e cotovelos. Claro, essa localização por conta de que é mais exposição a traumas e atritos. A criança começa a engatinhar, ela começa a ter bolha no joelho. A criança começa a ser manipulada, ela começa a ter a manipulação no sentido de carregar, de segurar a criança, ela vai ter bolha naquelas áreas que foram mais atritadas. Então, por isso a gente tem que ter vários cuidados que a gente vai falar daqui a pouco. E fenótipos dessa forma mais simples podem apresentar formas mais graves.
Por isso, está sempre atento em relação a esses pacientes. A epidermólise bulhosa simples é de herança dominante. A segunda forma é a forma juncional. Na forma juncional, as bolhas já se formam um pouquinho mais para baixo, então a dificuldade de cicatrização já é maior. Se formam ao nível da lâmina lúcida, se espalham por todo o corpo, inclusive nas mucosas da boca, do esôfago, nos intestinos, o que aumenta a dificuldade para essas crianças se alimentar. Então, compromete também a absorção dos alimentos. Essas crianças, de regra, elas têm anemia, podem apresentar estados de desnutrição, por conta da dificuldade mesmo, além de todo o contexto social que muitos desses pacientes estão inseridos. Os pacientes desnutridos e com anemia, a gente sabe que a cicatrização é muito mais complicada. Então, o paciente com formas extensas da doença, se ele não consegue comer bem, se ele não tem uma boa alimentação, se ele está desnutrido, se ele tem uma anemia, aquela lesão vai cicatrizar com mais dificuldade. Então, a gente está vendo que tudo é um contexto em relação ao paciente, não é só tratar a bolha. O paciente precisa ser tratado como um todo. Agrava o prognóstico e aí a gente sabe que pode não ser tão favorável quanto uma criança que está mais bem nutrida, no sentido da nutrição para essa patologia. A juncional tem uma forma grave, que chama Ehrlichs, com sobrevida baixa, e a não Ehrlichs com melhor prognóstico. Quanto tempo esses pacientes vivem, a gente vai falar daqui a pouco, depende muito da forma que ele tem, da forma como ele é conduzido, do tipo de nutrição desse paciente, do acesso que ele tem ao serviço de saúde, do acesso que ele tem aos nós cuidadores que estamos no serviço de saúde e de quanto a família conhece a doença para que esses pacientes possam ser mais cuidados. A gente vai ver agora algumas formas clínicas da epidermólise bulhosa. Então, a primeira forma que a gente vai ver é a epidermólise bulhosa simples. A gente está vendo aqui bolhas no calcanhar desse paciente, já não é uma criança, né? Já é um paciente maior, mas apenas para ilustrar. E essas bolhas se formam, estouram e cicatrizam sem que a gente perceba onde elas se formaram. Essa forma de epidermólise é a mais tranquila de ser conduzida, porque realmente o impacto dela é menor. A bolha se forma ao trauma, mas ela é bem resolvida, a bolha. Quando a gente sai da forma simples e vai para a forma juncional, a gente já está vendo, vocês já estão percebendo que a gravidade já é maior. As bolhas já são maiores, as bolhas já deixam cicatrizes, que nessa daqui a gente não via cicatriz. Já existem lesões nos pododáctilos, que é nos dedos da criança. As lesões já são mais sangrantes. Por quê? Porque a bolha não se forma tão superficialmente. Então, quando essas bolhas rompem, elas já vão deixando mais alterações do que na forma simples. Essa forma já é uma forma mais complicada para ser conduzida do que essa daqui. Embora todos os pacientes epidermólise tenham que ter todas as orientações. Uma outra forma clínica da epidermólise, que é clinicamente a mais grave de todas, é a distrófica. Há a formação de bolhas em quase todo o corpo, inclusive boca e esôfago, tubo digestivo, e quando essas lesões cicatrizam, elas podem provocar fibrose, ou seja, ela pode provocar endurecimento daquele tecido, o que dificulta a passagem dos alimentos. E aí o que acontece? Cada vez que a bolha se repete no mesmo local, e se o paciente come, por exemplo, um alimento que é mais grosso, mais difícil de deglutir, ele pode induzir a formação de bolha, ele pode resultar, no mesmo local, ele pode resultar maior tipo de fibrose. Então, além disso, a repetição desses episódios na unha, por exemplo, pode levar à perca da unha, distrofia de mãos e pés. A gente vai ver daqui a pouco a forma clínica. Pode ter alterações de dentes, o que pode levar, por tudo isso que a gente falou aqui, dificultar a passagem dos alimentos, pode levar à desnutrição e a retardo do crescimento. Então, essas crianças podem ser... Nós temos pacientes com epidermólise bulhosa, para vocês terem noção, pacientes que já foram encaminhados para nós, com 20 anos de idade, que nunca tinham sido acompanhados por nenhum serviço de saúde por epidermólise bulhosa, com o tamanho de crianças de 7 anos de idade. E a gente tem pacientes de 20 anos de idade acompanhados por serviço de saúde, não com tamanho talvez normal de um paciente de 20, mas com tamanho bem normal para um paciente dessa faixa etária. Então, mostrando o quanto é importante a gente conhecer a doença, o quanto é importante um diagnóstico precoce, o quanto é importante o acompanhamento desses pacientes, que em toda a rede depende muito de quem está longe dos grandes centros, para que esse paciente possa precocemente ser encaminhado para acompanhamento. Na distrófica, a forma dominante
é de bolhas com cicatrizes e formação de milha, de melhor prognóstico, e a forma recessiva da distrófica ela pode ser devastadora, e o paciente pode até ir a óbito, às vezes, precocemente, com bolhas disseminadas ao nascimento, ulcerações extensas e cicatrizes, com deformidades, inclusive com contratura de flexura de mãos e pernas. A última forma, que é a mais rara, a gente não vê com muita frequência, é a forma de Clinda, que também se caracteriza por bolhas, só que em áreas expostas ao sol, por isso que se chama fotossensibilidade. Além disso, essas crianças apresentam poiquilodermia, que é uma pele mais envelhecida, como se ela já tivesse tomado muito sol ao longo da vida. A pele também é frágil, pode pulsar com equitrópio, que é a alteração de vista, de olho, e com alterações ungueais também. É uma forma dominante da doença. Então, aqui são alguns aspectos clínicos dos pacientes com a forma distrófica. A gente está vendo que, em relação às formas simples e funcional, nós já temos alterações bem mais impactantes na qualidade de vida das nossas crianças. A criança tem muito mais bolhas, ela tem lesões muito mais disseminadas, eles cursam com sidactilia, com pseudosidactilia, que é exatamente isso daqui. Por isso, todo o nosso cuidado, toda a nossa orientação, e a gente chama tanto a atenção para essas crianças serem diagnosticadas precocemente, para que a gente possa cuidar desses pequenos no início da vida, possa orientar para colocar os curativos entre os dedinhos, não deixar um dedinho colar no outro, porque se faz uma bolha de repetição aqui, a proporção que vai cicatrizando vai tendo fibrose, e essas crianças não vão conseguindo ter uma qualidade de vida no futuro. Olha a mãozinha, existem bolhas em áreas de dobras, e muitas vezes nessas áreas pode acontecer sinéquias, que é na cicatrização formar fibrose, e essas crianças não poderem depois abrir corretamente o braço ou a perna. Então, a forma distrófica é a forma mais impactante. A gente consegue fazer distinção dessas formas ao nascimento, é o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, para saber como é que a gente classifica a epidermólise bolhosa. São quadros bem impactantes. Eu não sei se todos que estão nos assistindo já tiveram a oportunidade de acompanhar pacientes com epidermólise bolhosa, mas para vocês terem noção, esse é um paciente que a gente está acompanhando no momento no nosso ambulatório, e os pacientes podem ter formas mais leves, mas eles podem ter formas drásticas da doença. Imagine uma criança que tem um quadro desse, que acorda todo dia de manhã e ele precisa tomar banho. E ele não consegue tirar os curativos para tomar banho porque dói muito, então ele não pode tomar banho todos os dias. E nem a gente orienta. Então, pelo menos a cada 2, 3 dias, essas crianças precisam tomar banho. Então, imagine a dor que essas crianças não sentem na troca desses curativos. Então, tudo isso a gente precisa estar atento para acolher esses pacientes de epidermólise, para tratar esses pacientes de epidermólise com todo o nosso acolhimento, para eles entenderem também que eles não estão sós, que é uma patologia que tem outras pessoas que padecem da mesma patologia. Essa forma clínica é a de Clinda, que é a forma clínica teoricamente mais tranquila, mas que o paciente pode apresentar essa alteração de pele, como se fosse uma pele pigmentada do sol, que chama poiquilodermia, podem ter alterações dentárias, mas vocês estão vendo que é uma pele um pouco mais envelhecida, talvez, se pudéssemos falar assim, para uma criança dessa faixa etária. Essa é a forma menos preocupante que a gente tem no momento. E algumas alterações, como eu falei, as milhas, que é aquelas bolinhas que a gente chama aquelas pápulas de gordura, que aqui não é um paciente de epidermólise, só que ela está melhor para ser ilustrada, e que é muito comum acontecer em cicatrizes. Aqui já é uma cicatriz com várias lesões de milha em cima, e alterações dentárias, que é bastante comum desses pacientes. E como é que, diante de uma criança que nasce com bolha, vocês vão pensar que essa criança tem a epidermólise bolhosa? Ou que essa criança tenha uma outra patologia? Normalmente, as crianças com epidermólise bolhosa nascem com bolha, e elas são, a gente é chamado, vamos dizer assim, ou alguém da área de saúde que tem hábito de lidar com essa patologia, o pediatra da neonatologia chama normalmente a dermatologia, que é o especialista que cuida de epidermólise bolhosa na medicina, né? Assim, na clínica, vamos dizer, porque a gente precisa de cirurgião, de outros é um atendimento multidisciplinar que eu vou comentar. Mas ao a gente atender uma criança no berçário que tem a bolha, de imediato você não pode fazer um diagnóstico de epidermólise bolhosa, porque existem outras patologias da criança, tanto genéticas quanto adquiridas,
que as crianças podem nascer com bolhas. Um exemplo, mastocitose. A mastocitose se caracteriza por formação de bolhas. Se for menino, já não pode ser mastocitose, porque normalmente a criança com mastocitose do sexo masculino vai a óbito. E se for menina, se caracteriza pela presença de bolhas e de manchas avermelhadas no local. É um pouquinho diferente da epidermólise bolhosa, que não se caracteriza por manchas avermelhadas. A mastocitose é sempre no local de trauma, ao nascimento. E a epidermólise bolhosa, no nascimento, a criança pode nascer já com as bolhas. Uma outra patologia, desculpe, a mastocitose não é só de menina. Quem não é só de menina é incontinência. Mastocitose é de qualquer menino ou menina. A incontinência pigmentar, que eu acho que dá para vocês verem aqui na foto, que ela é uma lesão linear, as bolhas acontecem numa lesão linear, é só de menina, os meninos normalmente não sobrevivem, e elas acompanham um trajeto linear, que a epidermólise bolhosa não acompanha. Pemphigoide bolhoso neonatal, que é uma doença autoimune, resolvida normalmente até o primeiro ano de vida, e normalmente tem um eritema ao redor da bolha, que se vocês perceberem aqui na epidermólise bolhosa, não tem. Esses são alguns exemplos, a gente não esgota aqui, porque seria impossível esgotar nessa aula, todas as possibilidades de pacientes com bolhas ao nascimento no diagnóstico diferencial de epidermólise. Então, quando a gente atende uma criança com suspeita de epidermólise bolhosa, claro que a clínica ajuda, a história familiar, se tiver, a gente precisa biopsiar esse paciente. Então, o diagnóstico da epidermólise bolhosa é um diagnóstico clínico, primeiro, presença de bolhas ao nascimento, nos primeiros meses de vida. Você suspeita de epidermólise, não quer dizer que seja, mas é uma suspeita. A gente faz uma biópsia, fazemos uma biópsia dessa lesão, da bolha. Na microscopia comum, que é o HE, a biópsia comum, ela ajuda pouco. Por quê? Porque ela apenas vai dizer se é epidermólise ou o nível da bolha. E tem outras patologias que têm níveis de bolhas semelhantes. Então, a história é muito importante nesses pacientes. O padrão ouro de diagnóstico da epidermólise bolhosa é a microscopia eletrônica. Essa é o padrão ouro. É uma técnica trabalhosa, cara, que a gente não tem muito acesso. O que a microscopia eletrônica faz? Ela distingue os tipos de epidermólise bolhosa e confirma se é epidermólise. Mas, o que se usa mais hoje? O imunomapeamento, que é uma técnica de imunofluorescência que é muito mais fácil de ser feita. Ele diferencia as formas dominantes de recessiva e ele dá mostra qual é a proteína que está alterada. Ela ajuda no prognóstico e principalmente no aconselhamento genético, que é bastante importante. Os trabalhos mostram que quando você compara o diagnóstico de microscopia eletrônica com imunomapeamento, a diferença foi apenas de 3%, mostrando que o imunomapeamento também pode ser padrão ouro nesse diagnóstico. Então, dessa maneira, a gente conduz o diagnóstico dos pacientes de epidermólise. Então, aqui só para ilustrar, esse aqui é um HE, uma anatomia patológica comum, em que a gente mostra o nível da bolha. A gente apenas vai dizer aqui que é uma bolha intraepidérmica, por exemplo. Mas na imunofluorescência, você vai dizer onde a bolha está, você vai mostrar o tipo de fluorescência em que camada está, a cor até da imunofluorescência, todas as proteínas você pode colocar para serem marcadas. Então, você vai ter um diagnóstico de precisão com essa técnica que a gente não consegue ter com essa. Depois que você diagnostica que você tem um paciente diante de você que tem epidermólise, a gente vai tratar esse paciente. A principal coisa, eu sempre digo, é acolher estes pacientes. O acolhimento, para mim, é fundamental. A mãe de uma criança, o pai de uma criança, uma família de uma criança que chega com um bebê cheio de bolha, precisa conhecer a doença, precisa ser educada em relação à doença e precisa ser acolhida pela equipe que vai atender. É muito difícil, gente, acompanhar um paciente de epidermólise bolhosa. Eu acho que na dermatologia é uma das patologias mais difíceis de serem acompanhadas. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. Muito, 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 muito difícil se acompanhar um paciente com epidermólise bolhosa. A dificuldade que eu falo é no sentido de orientação familiar, de aquela família compreender a evolução daquela doença, entender que o filho não tem cura, que ele vai ter aquela doença pelo resto da vida dele. Não é fácil, entendam que não é fácil. Por isso eu acho muito importante que ao diagnóstico a gente tenha um acompanhamento psicológico dessa família. Sempre encaminhar, se possível, para um acompanhamento, para conhecer, para saber da doença. Educar a família, educar sobre a doença, é que a família precisa entender a doença da criança.
O principal cuidado é o cuidado com a pele. Então, a primeira coisa que a gente orienta quando a criança é pequenininha, normalmente ela pode ter lesão só de pele, não tendo de mucosa. Então, prevenção de traumas mecânicos, protegendo as áreas mais vulneráveis, como mão, joelho e cotovelo, ambiente doméstico, locais com ponta, não deixar locais que a criança possa se traumatizar quando ela começar a engatinhar. Coisas gerais, evitar roupas justas, etiquetas, porque pode ferir, calçados rígidos, proteger nariz e orelha, se aquela criança usa óculos, porque todo local de trauma pode se formar bolha. E a depender da forma, a bolha pode cicatrizar rápido ou pode ser uma cicatrização muito mais complicada. Manter a pele dessas crianças hidratadas, na área que não tem úlcera, claro, porque esses pacientes podem ter um prurido insuportável e podem precisar tomar antihistamínicos o resto da vida. E monitorar a dor, porque essas crianças, quando tomam banho, que vai tirar o curativo, é muito dolorido. A gente tem que orientar a família a tirar o curativo depois do banho, porque ele fica mais fácil de ser tirado. Mas às vezes a criança tem tanta dor que você precisa fazer analgesia. Banhos com hipoclorito, essas crianças, claro, se esses pacientes têm áreas extensas e ulceradas, ele tem alteração da barreira cutânea. Como a alteração da barreira cutânea vai favorecer infecções, então esses pacientes têm mais chance de fazer infecção de pele. Então, banhos com hipoclorito ou vinagre branco pode ajudar a diminuir a colonização bacteriana. Com muita orientação e muito cuidado para que a família possa compreender de que maneira isso vai ser usado. Antibióticos tópicos e orais podem ser usados, porém a gente tem que ter muito cuidado no uso, a fim de que esses pacientes não tenham resistência um dia, se eles precisarem, eles não estarem com dificuldade. Vigilância das áreas de cicatrização por conta do SEC, do carcinoma escamocelular. Toda vez que essa criança tiver uma área de cicatrização mais difícil e demorada, a gente precisa estar atento se ali não está se formando escamo celular, que é o que mais mata essas crianças na adolescência e na idade adulta. E tratamento multidisciplinar das complicações extracutâneas. Então, para vocês terem a noção, a gente tem que ter um acompanhamento multidisciplinar dessas crianças que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, tratamento das bolhas, a gente não vai falar de tratamento de bolhas nem de nutrição, porque vai ser temas de aulas específicas, as próximas aulas vão falar disso, mas a gente precisa tratar as bolhas, as ulcerações com curativos específicos, e o Estado tem ajudado bastante os pacientes, nos ajudado bastante nessa conduta, fornecendo curativo para essas crianças e a parte de nutrição. A gente sabe que não é fácil e a gente precisa da colaboração de todos, porque às vezes a criança recebe suplemento de nutrição, mas não tem alimentação em casa, então é um conjunto de fatores. E os curativos ajudam na revitalização e devem ser trocados após o banho. A reposição nutricional com avaliação e suplemento de nutrição dificulta a cicatrização. A gente precisa acompanhar os índices de desenvolvimento dessa criança, como eu já falei, para que a gente não tenha crianças com dificuldade de crescimento, na curva de crescimento ou de baixo peso. E o que a gente existe de concreto para o tratamento da epidermólise bolhosa? Para resolver a epidermólise, já que a doença genética não se resolve tão facilmente. É o futuro, a terapia gênica com células troncos, que já existem estudos em animais no mundo inteiro. E o que a gente tem de mais, assim, de um futuro mais próximo, vamos dizer, com alguns casos relatados na literatura, é o transplante de medula óssea, que é realizado em alguns pacientes com algum tipo de resultado, diminuindo a formação de bolhas. Tudo isso ainda é muito experimental e já existem trabalhos no mundo com alguns pacientes mostrando. Lembrar sempre que é um tratamento multidisciplinar, ninguém trata a epidermólise bolhosa sozinho. A gente precisa da ajuda do dentista, do ortopedista, da nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra, do cardio, do gastro, do cirurgião, do assistente social, da enfermagem, de todos os técnicos envolvidos no sistema de saúde, para que esse paciente possa ter um acolhimento e tenha a sua doença com impacto de qualidade de vida menor do que eles normalmente têm, com melhora da qualidade de vida. E é muito importante o aconselhamento genético, porque a gente tem mães com mais de um filho com epidermólise bolhosa. Então, isso a gente precisa estar atento também. Então, aconselhar esses pacientes para aconselhamento. Tratamento de algumas áreas, logicamente eu não coloquei tudo aqui, de olhos, acompanhamento contínuo com oftalmologista, deformidade de mãos e pés, correção cirúrgica, as lesões de orofaringe, uma boa higiene dental, orientar a higiene com escovas macias, lembrar que se for escova dura, vai fazer bolha. Anemia, a gente vai ter, com deficiência de ferro, suplementar e até transfundir se necessário. Cardiomiopatia, considerar acompanhamento anual. E, para mim, uma das coisas mais importantes, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Existem grupos de apoio diversos no Brasil e no mundo de acompanhamento de pacientes de epidermólise bolhosa. Tanto associações quanto grupos de apoio. A gente tem que estar muito atento, porque ninguém pode viver da epidermólise bolhosa.
A gente chama sempre atenção disso. Os grupos de apoio precisam ajudar os pacientes com epidermólise bulhosa. A gente precisa dar um conforto para esses pacientes. Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa bastante importante do tratamento, eu gosto de chamar sempre atenção, é chamar a atenção da família da automedicação. É importante entender que o paciente tem que ser medicado pela equipe que acompanha o paciente. Então, as mães não podem, porque o paciente está cheio de ferida, eu vou dar um banho nela com a folha do meu quintal. Porque esses pacientes chegam aqui extremamente complicados por conta da automedicação. Então, é a nossa obrigação orientar esses pacientes. Porque a família não sabe da doença muitas vezes. Então, para ela precisa minorar a dor daquela criança. Então, o que está ao alcance, elas usam. Então, isso é uma coisa bastante importante. O prognóstico desses pacientes, o paciente morre cedo, o paciente tem uma sobrevida extensa, grande, é muito difícil da gente dizer isso, porque depende principalmente da forma que o paciente tem e da forma que ele evolui, ou seja, da maneira que ele é conduzido. Então, o paciente pode morrer na infância por septicemia, ele pode ter uma qualidade de vida. A gente tem pacientes com epidermólise bulhosa que viveram durante muito tempo, que tiveram filhos até. Então, é muito difícil você dar um prognóstico. Mas o que é importante é o cuidado. Os pacientes cuidados, eles terão um prognóstico de vida melhor. Se os pacientes têm ulcerações extensas, com dificuldade de formação de barreira, ele vai ter mais infecção e mais sepsis. Então, os cuidados diários, que incluem inclusive os curativos, que necessariamente não tem que ser diários. E uma das coisas que mais mata na epidermólise bulhosa é o carcinoma escamocelular, como eu já falei. Então, toda vez que naquela úlcera tiver alguma coisa que está chamando a atenção, não está cicatrizando, não está melhorando, ou tem alguma ferida pior, um caroço, um nódulo em cima, chamar a atenção. Mata cerca de 50% dos adultos e dos adolescentes. Alterações nutricionais, suporte é bastante importante, tudo isso para a qualidade de vida. O acompanhamento multidisciplinar, logicamente, tem outras especialidades extremamente importantes que eu não falei. Fisioterapia é muito importante, terapia ocupacional é muito importante. Então, assim, todo mundo de uma equipe de saúde é importante no acompanhamento desses pacientes de epidermólise bulhosa. Ninguém é mais importante ou menos importante. Todos somos importantes para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, como eu falei, existem muitos grupos de apoio. A gente tem a associação aqui em Salvador que dá um apoio danado para esses pacientes. A gente tem grupos no Brasil preocupados com a qualidade de vida dos nossos pacientes. Logicamente, isso eu não tenho nenhum interesse de divulgar. Eu coloquei apenas porque são os que a gente tem mais contato no nosso ambulatório, mas a gente precisa estar atento e orientar esses pacientes, porque eles precisam se sentir apoiados. Então, quando eles sabem que tem um grupo de apoio e que tem outras pessoas com doenças iguais, eles se sentem muito mais acolhidos do que quando eles têm que resolver a vida deles sozinhos, ou seja, só o meu filho tem, o que é que eu vou fazer? Não, quando a gente junta as mães, a gente vê que elas trocam, às vezes, experiência, uma ensina a outra como é que deve usar o curativo, como deve otimizar o uso do curativo. Então, é bastante importante que a gente também estimule esses pacientes a procurarem uns aos outros para entender que eles não estão sós na sua doença e que a equipe de saúde está ali para ajudá-lo no que for preciso e minorar a dor dessas crianças. Então, aqui é a Universidade Federal da Bahia, a nossa instituição, a Faculdade de Medicina bicentenária, e eu coloquei uma borboletinha aqui, porque essas crianças são chamadas de crianças borboleta. De fato, essas crianças têm uma pele bastante frágil, mas eu quero lembrar que, assim como as borboletas, elas podem ser fortes. E a gente tem exemplos de crianças que chegam cheias de bolha, feridas, que choram para trocar o curativo e que sorriem e que conseguem dar um sorriso. Então, essas crianças precisam ir para a escola, essas crianças precisam conviver, elas precisam da convivência de outras pessoas, elas não podem ser isoladas em casa, e elas precisam ser cuidadas, e isso é uma coisa bastante importante. Eu acho que se a gente fizer uma rede de tratamento, de disseminação da doença, para que uma criança, ao nascer em qualquer lugar do nosso estado, com epidermólise bulhosa, ela possa ser conduzida a essa equipe de saúde, para que elas precocemente sejam atendidas, conduzidas na sua doença, orientadas à sua família, cuidadas, para que elas possam ser inseridas na sociedade. Então, muito obrigada, eu estou à disposição para as perguntas ou as dúvidas que vocês quiserem tirar. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora, pela excelente aula. Tivemos várias perguntas, algumas foram feitas no início da apresentação, então já foram respondidas ao longo da apresentação, né?
mas é bom a gente reforçar. Então vamos começar aqui com a pergunta da Adriana. Todos estão ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Ok. Falou, ok, todos estão ouvindo. Vamos lá. A Adriana ela pergunta sobre o diagnóstico laboratorial se faz através das dosagens das proteínas. Não, infelizmente, a gente não tem uma técnica ainda que você possa dosar aquela proteína e dizer que aquela proteína é deficiente. As técnicas que fazem o diagnóstico são as técnicas de imunofluorescência, que não deixa de ser uma dosagem, mas não é exatamente a dosagem. Elas evidenciam as proteínas que estão deficientes. Então, é uma forma de a proteína, na identificação da proteína, você ajudar no diagnóstico. Mas você não vai ao laboratório, por exemplo, de análises clínicas e manda dosar aquela proteína, porque a maioria dessas proteínas você ainda não tem como dosar. Não sei se eu respondi a pergunta. Se precisar de complementação, Adriana, por gentileza, digita aqui no bate-papo. Enquanto isso, a gente vai para a próxima pergunta de Michele. A epidermólise é o mesmo chamado de fogo selvagem? Não, fogo selvagem não é uma doença congênita. O fogo selvagem é o pênfigo foliáceo, que é uma doença autoimune, que é endêmica em algumas regiões do Brasil, como a região do Centro-Oeste, Mato Grosso, o interior de Mato Grosso, e que a gente tem muitos pacientes aqui em Salvador também, mas é uma doença que aparece ao longo da vida. É uma alteração do sistema imune, é uma doença adquirida, chama pênfigo foliáceo e não tem nenhuma relação com a epidermólise bolhosa. A epidermólise bolhosa é uma doença genética que a criança nasce com a doença. O pênfigo foliáceo, o paciente adquire, vamos dizer, não é adquirir o termo correto, porque ele é uma doença do sistema autoimune do paciente ao longo da vida. Então, não tem nenhuma relação uma patologia com outra. O fogo selvagem também não é o herpes zoster, que muita gente confunde, que está com herpes zoster, que é o mesmo vírus da catapora, e que é muito comum em alguns pacientes, não é assim comum a apresentação ao longo da vida, e as pessoas falam fogo selvagem. Na verdade, fogo selvagem é o pênfigo foliáceo. A próxima pergunta é da Hilda. Ela quer saber se existe um centro de referência estadual para acompanhamento desses pacientes e como proceder ao diagnosticar um caso. Bom, a gente tem 2 centros de referência. Desculpa que eu não falei, porque realmente a gente vai ter outras aulas ainda. Eu acho que no final a gente pode referendar isso. Um centro de referência é a Universidade Federal da Bahia, o Serviço de Dermatologia, terça-feira à tarde, é porta aberta para os pacientes de epidermólise bolhosa. O Serviço de Dermatologia da Universidade Federal é serviço de terciário, de referência terciária. Todos os pacientes deverão ser encaminhados via regulação, porém, para epidermólise bolhosa é porta aberta. Diagnosticando um paciente ou suspeitando de um paciente de epidermólise bolhosa, vocês podem encaminhar na terça tarde para o Serviço de Dermatologia, que funciona no Canela, no ambulatório Magalhães Neto. E temos na região de Conquista, lá em Conquista, o Serviço de Dermatologia também, na Universidade de Conquista, com a doutora Maria Esté. Eu não vou saber dizer a vocês o dia da semana, mas acho que podemos passar para vocês essa informação depois. Talvez o pessoal da secretaria que está aqui possa informar o dia da semana, e se é porta aberta também, ou se tem algum dia especial, que atende os pacientes daquela região. Então, a gente tem 2 centros de referência no estado da Bahia, capazes para diagnosticar e conduzir essas doenças. O importante é, a menor suspeita de epidermólise, os pacientes devem ser encaminhados. Na Universidade de Conquista, a doutora Esté atende quarta à tarde, também é porta aberta para os pacientes de epidermólise bolhosa, podem ser encaminhados à primeira suspeita, para que a gente até faça o diagnóstico diferencial. Porque às vezes essas crianças são encaminhadas e não é epidermólise, mas a gente precisa atendê-los para fechar o diagnóstico. A próxima pergunta é da Jamile. Ela quer saber se existe dieta específica para esse acompanhamento. Desculpe, se existe dieta específica? Alguma dieta específica? Não existe. A gente também vai ter uma aula sobre nutrição, por isso que eu falei pouco hoje de curativos e de nutrição. Na verdade, até porque é uma área mais específica, vai ser feito pela enfermagem que acompanha esses pacientes, vai ser feito pela nutrição e pelo pessoal de pediatria que acompanha esses pacientes,
mas eles têm uma suplementação, inclusive eles recebem um suplemento com determinado teor de proteínas e de vitaminas e de sais minerais que é importante para eles. E orientar a dieta. O mais difícil é você pegar uma família que normalmente não tem dinheiro nem para comprar a comida e recebe um suplemento, porque ele vai suplementar uma coisa que não existe. Então, por isso que essa preocupação nossa de que todo mundo esteja envolvido com a epidermólise, para que essas crianças possam ter uma nutrição mais eficaz. Eu queria só divulgar, porque se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum tipo de orientação, vocês podem procurar, ligar na CESAB no telefone disponível, que é o 71, né? 3115 4351. E a gente está disponível para tirar dúvidas que vocês possam ter em relação ao acompanhamento desses pacientes. O Everaldo ele pergunta se uma pessoa ele pode contrair os 4 tipos de epidermólise. Não, a doença epidermólise bolhosa é uma doença genética. O paciente já nasce geneticamente determinado a ter aquela doença. Por exemplo, como a cor do olho verde, o paciente já nasce geneticamente para ter olho verde, ou olho castanho, enfim. Então, ele já nasce para aquela doença porque é uma herança dominante ou autossômica. Dominante ou autossômica depende dos pais serem portadores do gene da epidermólise. Ou, se não forem, uma mutação genética daquele paciente. E o paciente só nasce com um tipo de epidermólise bolhosa, ou era de simples, ou era juncional, ou era distrófica. O que acontece é que o paciente pode ter manifestações diferentes dos tipos de epidermólise. Então, ele pode ter uma forma simples, como eu mostrei, mas ele pode ter na forma simples uma forma grave dentro da simples. Ele pode ter uma juncional mais leve ou uma juncional mais grave. Ele pode até morrer logo no nascimento de tão grave que é a forma. E pode viver durante muito tempo. Mas ele não tem as 4 formas de epidermólise num paciente só. Por isso que a gente precisa identificar qual a forma que aquele paciente tem, porque o prognóstico é muito diferente a depender da forma. E a gente, inclusive, tem um aconselhamento genético, porque se você tiver uma forma dominante ou uma forma recessiva, a genética precisa orientar essa família para que ela resolva se ela quer ter outros filhos. Porque a gente sabe que existem relatos de famílias com 3 filhos com epidermólise bolhosa, gente. É muito difícil cuidar dessas crianças. Vocês viram as fotos, é complicado demais. Se um filho com doença, com qualquer doença já não é fácil para a família, com epidermólise bolhosa é mais difícil, e com mais de um filho é mais difícil ainda. E essas famílias, podem ter certeza, elas precisam do acolhimento nosso. E muitos são resignados em relação à doença dos filhos. Agora, é muito dolorido você ver uma criança cheia de bolha e você não poder fazer nada, a não ser cuidar das bolhas. Porque ele vai ter bolha a vida toda. Então, o doente não pode ter mais de uma, ele não nasce com mais de uma forma. Ele nasce com uma forma só. A pergunta da Juliana parece que já foi respondida, que ela pergunta qual é a causa da epidermólise bolhosa, né? A causa ela é genética por uma alteração das proteínas que sustentam as células, ou seja, se você não tem a sustentação, as células se desgarram e ao menor trauma você forma bolha. É genético, né? Isso. O Fabrício ele pergunta como o profissional da atenção básica pode apoiar esses usuários. Bom, eu acho que o profissional da atenção básica pode primeiro acolher o paciente. Se o paciente chega na atenção básica, em que a equipe de saúde da atenção básica o acolhe, orienta, faz uma avaliação do especialista que tiver, ou do clínico, ou do pediatra que estiver na atenção básica, o encaminha para o centro de referência para ele ser cuidado, eu acho que já faz assim, muita coisa por esse paciente. Porque o que a gente mais vê no paciente de epidermólise é a desinformação da família. Por isso que educar a família da criança de epidermólise é muito importante para o prognóstico da doença. A próxima pergunta é da Tiziana, ela quer saber qual tipo de cobertura é indicada para os curativos. O tipo de curativo, nós temos vários. Um curativo que faça uma boa aderência, que ao sair da pele, quando você for retirar, não forme bolha. Eu não detalhei curativos, porque vocês terão uma aula só de curativos, e que a enfermeira Lívia vai colocar para vocês qual é o melhor curativo, se é com prata, se é sem prata, se é com borda, se é sem borda. Um curativo que faça uma boa aderência, mas que quando for retirado não tire bolha, não forma bolha, não atrite, não doa para tirar. Tudo isso vai ser bastante comentado na aula de curativos, por isso que eu não falei sobre eles hoje. A Alana, ela
pergunta, no caso da epidermólise simples, se pode ocorrer lesões em boca e ocorrer queda e renascimento das unhas? Na forma simples, sem nenhuma complicação maior, não. Mas a gente tem dentro da forma simples um fenótipo que pode dar alteração de distrofia muscular e até de mucosa. Mas a forma simples é preferencialmente, as bolhas são mais em áreas de atrito, que é mãos, pés, cotovelos e joelhos. As formas distróficas e juncionais é que dão mais lesões de mucosa. E a Bruna, os pacientes com epidermólise têm alguma contraindicação para as vacinas do calendário nacional? Não, eles não têm nenhuma contraindicação. Eles devem ser vacinados, inclusive, por conta até da perda da pele. Imagina uma criança com epidermólise ter uma varicela, uma catapora. Imagine que desastre para essa criança. Então, eles devem ser vacinados, eles devem ser conduzidos como qualquer outra criança no sentido do calendário vacinal. Claro que respeitando o momento do paciente, ele pode estar no curso de infecção e aí ele não poder fazer a vacina naquele momento. Mas a gente estimula que as crianças devem ir para a escola, que as crianças devem conviver com outras crianças. Eu acho que a gente tem que inserir os pacientes de epidermólise bolhosa no convívio social. E uma última pergunta aqui da Denise. Ela pergunta se o paciente ele tem direito a receber pelo INSS e se depois ajudaria, né, a cuidar dessas crianças. Nós temos pacientes no nosso ambulatório do Hospital das Clínicas que recebem auxílio benefício, né, auxílio doença do INSS. A gente costuma fazer relatório e encaminhar. Alguns recebem, outros não, mas a gente sabe que é possível sim, porque essas crianças terão doença a vida inteira e a família pelo menos tem algum tipo de renda para ajudá-los na conduta dessas crianças. Essas foram as perguntas, doutora, da atividade de hoje. Gostaria muito de agradecer a participação de todos, agradecer a senhora pela excelente explanação, participar conosco aqui da web palestra, e gostaria de convidar todos vocês a estarem conosco próxima quinta-feira, onde iremos abordar ações de vigilância com hanseníase, tá? Então aguardamos todos vocês e obrigado pela presença e participação conosco hoje à tarde. Muito obrigada a participação de vocês e até a próxima. Bom, pessoal, só para reforçar, então, coloquei o link, né, aqui no bate-papo para vocês preencherem e solicitar a declaração de participação. Então, esse link deve ser preenchido no prazo, né, de 24 horas, até 24 horas, né? Vocês têm esse período para estar preenchendo o formulário. Após o preenchimento do formulário, vocês devem retornar ao site do Telesaúde, né, www.telesaude.ba.gov.br e procurar clicar no título da atividade, né, da web palestra que você assistiu e procurar pelo seu nome. Então, quando você clicar no seu nome, vai estar disponível a declaração em PDF para vocês fazerem um download, ok? Então, qualquer dúvida sobre como obter essa declaração, se vocês não estiverem conseguindo obter pelo link, é só entrar em contato pelo Fale Conosco, disponível no próprio site do Telesaúde, certo? Coloquei o link mais uma vez aí, então não deixe de entrar na página, conhecer também a rede social do Telesaúde, né, o canal do Facebook e também o do YouTube. Então lá vocês vão ficar sabendo de todas as atividades, né, das agendas de atividades de teleeducação que a gente disponibiliza. Então muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima.